Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Era uma vez um andarilho muito sábio que vagava de vila em vila pedindo esmolas e compartilhando os seus conhecimentos nas praças e nos mercados. Ele estava numa praça quando o homem chegou e disse a ele: Ontem um mago muito poderoso me disse que aqui nesta praça eu encontraria um mendigo que, apesar de sua miserável aparência, me daria um tesouro de valor inestimável e que isto mudaria completamente minha vida. Quando vi você, percebi de imediato que era o homem que eu procurava. Por favor, me dê o seu tesouro. O mendigo olhou para ele sem falar nada, enfiou a mão no bolso e em seguida, retirou e estendeu a mão, dizendo ao homem: Deve ser isto, então, entregando-lhe um diamante enorme. O outro levou um grande susto e exclamou: Mas essa pedra deve ter um valor enorme. É mesmo, pode ser. Eu encontrei no bosque, disse o mendigo. E se serve para você, pode levar. Aí ele disse: Mas quanto devo pagar por ela? Nada, para mim ela não serve, não preciso dela. Se ela serve, leve-a. E foi isto que o mago lhe disse, não foi? Ele falou: Sim, foi isso mesmo que ele disse. Obrigado. E muito confuso, o homem guardou a pedra e foi embora. Ficou assoberbado, né? Meia hora mais tarde ele voltou. Procurou o mendigo de novo na praça e, encontrando, disse: Tome sua pedra e me dê seu tesouro. Não tenho nada para lhe dar, disse o mendigo. Sim, tem sim. Quero que me ensine como pôde abrir mão dela sem que isso o incomodasse. O homem então passou anos ao lado do mendigo até que aprendeu o que era o desapego. E é sobre isso que vamos falar hoje, né? O desapego. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Palavras de Jesus do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Desapego, como definir essa palavra, né? O dicionário nos diz que é qualidade ou estado de quem demonstra indiferença, desinteresse, desprendimento pelas coisas ou por certa coisa em particular. Então, nesta passagem, Jesus nos mostra o sentido da vida em relação ao desapego. Necessitamos ter muito para vivermos mais felizes? Claro que não, não é? Quando nos propomos ao desapego, não significa abandonar o mundo, mas entender que a nossa existência terrena ela é transitória e impermanente. O que é imortal e verdadeiro é o nosso espírito. Ele sim. Então, desconhecendo ou abdicando desta verdade de que a vida terrena é transitória e impermanente, muitos comprometem a sua saúde, a família, os amigos e a própria felicidade em busca de coisas ou conquistas temporárias. Esquecem ou deixam para mais tarde a evolução espiritual, que é realmente a aquisição das nossas verdadeiras riquezas, aquelas que as traças não corroem, em troca dos prazeres e dos tesouros materiais, que é a marca inegável do apego, da imperfeição, não é? A vida ela é feita em ciclos. É preciso saber quando uma etapa chega ao final e permitir que ela se encerre. O fim de um emprego, por exemplo, de um relacionamento, de um filho que parte, seja para estudar longe, não é? Ou um amigo, ou um familiar que desencarna. Quando se trata de um familiar que desencarna, muitas pessoas simplesmente abandonam suas vidas. Tamanho é o apego que tinha a pessoa. A felicidade consiste em desapegar-se das coisas e das pessoas, das situações e dos sentimentos e permitir que uma nova etapa se inicie em nossa vida, sem ficarmos magoados e nem deixarmos as mágoas nos outros. Isto não significa amar menos, né? Ou
nos descuidar, mas ao contrário, enquanto o amor liberta e cuida, o apego aprisiona e sufoca. Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, na pergunta 917, ele afirma: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, que é a caridade, deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade tanto neste mundo quanto no futuro, não é? Desapegar-se é deixar de ser egoísta, é estar cada vez mais próximo de si mesmo, de Deus e, consequentemente, muito mais próximo da felicidade. Reflitamos sobre isso e procuremos trabalhar esse egoísmo ainda existente em nós. O desapego, ele está relacionado com a nossa responsabilidade pela nossa própria vida. Portanto, é uma forma de ter carinho por nós mesmos. A evolução espiritual, ela nos obriga a aprendermos. Aprender nos obriga a quê? A mudar. E quando a pessoa tem apego, ela bloqueia essa mudança. O sofrimento, às vezes, vem até mais forte, sem necessidade. O apego mantém a pessoa presa no passado, bloqueia ou atrasa a evolução, criando sofrimentos. Sofrimentos, muitas vezes, inúteis. Daí a importância do desapego para a nossa libertação emocional e a nossa própria evolução espiritual. Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 18, que é o bem sofrer e mal sofrer, ele nos diz algo interessante. Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Veja só, não é? Como nós podemos modificar a nossa vida para melhor, evidentemente, não é? Só depende de nós, depende do nosso esforço, do nosso trabalho em querer nos burilar, em querer nos modificar realmente. E nós podemos classificar em vários níveis o desapego. Nós vamos citar alguns aqui. O desapego material. Limpar nossos armários sem sentimento de culpa ou medo por um dia precisar daquilo que estamos doando. E nem voltar lá e procurar. Falar, não, isso eu não vou deixar. Não, doa. Auxiliar alguém numa necessidade financeira sem se preocupar com o amanhã. Eliminar objetos sem observar-lhes o valor. Deixar de ter controle sobre as pessoas ou as situações. Não se acreditar insubstituível. Todo mundo é. Cada um ocupa o seu espaço, mas isso não quer dizer que o outro não possa fazer a mesma coisa que nós, não é? Desapego emocional. Deixar aqueles que amamos seguir seu caminho, seja filho, enfim, né? Viver intensamente cada momento sem se preocupar com o futuro. O futuro a Deus pertence. A nós cabe nos prepararmos, nos orientarmos, fazer a nossa parte, não é? No nosso hoje. Aceitar o desencarne com naturalidade, sem questionar a superioridade de Deus. Ah, porque comigo? Deus foi injusto. Nada disso, não é? Todos nós temos um tempo nessa vida. A partir do momento que nascemos, nós temos um tempo determinado para vivermos aqui. Aceitar a doença, a crise, o desemprego, a miséria, enfim, faz parte da nossa vida e do nosso aprendizado. Façamos uma autoanálise para sabermos o quanto realmente já atingimos na nossa evolução, não é? Quanto já conseguimos nos desapegar. Jesus, por toda a sua passagem aqui no nosso planeta,
Ele pregou a caridade como o caminho da salvação e o respeito à vontade do Pai acima de tudo. Será que somos capazes de aceitar a vontade do Pai sem questionar como ensinou Jesus? Não é? Parece-nos difícil ainda, mas estamos aprendendo e temos certeza que os caminhos traçados para a nossa vida podem ser suavizados quando aceitamos sem murmurar nossas provações. Isso não quer dizer que devemos nos acomodar e não, Deus vai providenciar tudo e nós vamos ficar aqui de braços cruzados esperando. Não, vamos lutar com dignidade para superar as aflições da vida, sem queixas ou lamentações. Praticando o desapego, sempre é assim. Praticando o desapego é uma poesia de Fernando Pessoa. Vamos ver. Que também tem tudo a ver com o que estamos falando. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos. Não importa o nome que damos. O que importa é deixar no passado os momentos que já se acabaram. As coisas passam e o melhor que fazemos é deixar que elas possam ir embora. Deixar ir embora, soltar, desprender-se. Ninguém está jogando nesta vida com cartas marcadas, portanto, às vezes ganhamos e às vezes perdemos. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Diga a si mesmo que o que passou jamais voltará. Lembre-se de que houve uma época em que podia viver sem aquilo. Nada é insubstituível. Um hábito não é uma necessidade. Encerrando ciclos não por causa do orgulho, por incapacidade ou soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais em nossa vida. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Quando um dia você decidir a pôr um ponto final naquilo que já não te acrescenta, que você esteja bem certo disso para que possa ir em frente, embora de vez, desapegar-se, é renovar votos de esperança em si mesmo, é dar-se uma nova oportunidade de construir uma nova história melhor. Liberte-se de tudo aquilo que não tem te feito bem, daquilo que já não tem nenhum valor e siga novos rumos, desvende novos mundos. A vida não espera, o tempo não perdoa e a esperança é sempre a última a lhe deixar. Então recomece, desapegue-se. Ser livre não tem preço. Então, essa é a poesia de Fernando Pessoa, não é? Então, que possamos refletir sobre esse tema de hoje, o desapego, e que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.